Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, irmão. Todos os irmãos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Domingão nós estamos aqui trabalhando, depois de um momento de oração, depois de um momento de comunhão, estamos aqui fazendo alguns trabalhos da igreja, né? Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho aqui, tá bom? Vamos entrando aí, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. E é claro, nossa conversa aqui vai ser uma conversa bíblica, tá certo? Oh, glória, Deus abençoe a todos, nossos irmãos, Marlene, Mauro, Eunice, Terezinha, Maria de Lude, nossa irmã Maria Natalina, passou mais outros aí que não deu para ler, mas sejam bem-vindos a todos os nossos irmãos que estão entrando aí, compartilha também. Nós vamos falar um pouquinho da palavra do nosso Deus. Eu vou comentar com vocês sobre a mensagem, a pregação da última sexta-feira, tá bom? Uma pregação que tivemos aqui na igreja, e Deus falou muito ao meu coração. Eu quero compartilhar um pouquinho com você do que Deus falou conosco no culto de sexta-feira, culto de libertação. A mensagem foi embasada no texto que está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 fala sobre as 10 virgens, é uma parábola contada pelo próprio Jesus. Jesus contou esta parábola, ilustrando, trazendo a história de 10 mulheres, 10 virgens, melhor dizendo, 10 virgens. Estas 10 virgens saíram dos seus locais e foram para um lugar específico. Preste muita atenção nesse detalhe. As 10 foram para o mesmo lugar. E este lugar era onde elas iam aguardar a chegada do noivo. Todas as 10, embora sendo 10, aguardava um único esposo, um único noivo, que ia chegar em um determinado lugar. Ok? Elas estavam esperando o noivo para participar das bodas, para participar da festa. Esta festa seria do lado de dentro de um determinado local. Ok? E na parábola, Jesus disse que 10, Jesus divide em dois grupos, 5 e 5. 5 eram prudentes e 5 loucas. Prudentes são aqueles que têm o ato de prever as coisas, tem aquela virtude de precaver e se preparar para algo iminente que pode acontecer, algo que pode acontecer de repente. Em contrapartida, as outras 5 era louca, inércia, aqueles que agem por impulso, aqueles que os famosos fogo de palha, sabe? Eles não pensam no que pode acontecer, não pensam que a viagem pode acontecer imprevisto, pode atrasar. Eles não se preparam, por exemplo, não levam uma água para a viagem, porque não pensam que pode acontecer um imprevisto. Eles não calibram o pneu do carro, apenas um exemplo, né? Pensando no que o pneu pode estar murcho e o pneu bater ali numa pedra e furar com mais facilidade. Eles não pensam, os loucos, eles não pensam que ele pode perder no caminho e ter que fazer ali algum retorno, e alterando assim o planejamento da viagem, tendo que gastar mais gasolina, então ele não abastece o carro. Ou seja, o prudente é aqueles que precaveram as coisas, pensa antes, calcula e sempre vai levando consigo um pouquinho mais de reserva. E se prepara um pouco mais. Já os loucos não, é aqueles que vai apenas com o que tem ali e não se preocupa no que pode acontecer de imprevisto, ok? Então, essas 10 virgens foram para o mesmo lugar esperar o mesmo noivo que viria ali.
Tá pegando aí? Então, todas as 5 se levantaram com lamparinas. E olha que coisa, a lamparina elas tinham que estar com lamparina, as suas lamparinas tinha que estar acesa, tá bom? Vamos colocar aqui, vamos raciocinar bem direitinho, bem organizado aqui. Era 10, às 10 elas tinham que ir para o mesmo local, esperar o mesmo noivo. Às 10 tinha que ter lamparina e as suas lamparinas teriam que estar acesa. Essas são as características de quem iria encontrar com o noivo. E agora curioso que para as lamparinas delas estar acesa, continuar acesa, era necessário o combustível, o azeite, porque era o azeite que dava, meus irmãos, a permanência, que sustentava a chama acesa. A chama acesa. Sem azeite, a lamparina ia apagando. Sem azeite, a chama ia acabando. Sem azeite, a chama ia diminuindo. Até, se não houvesse uma reposição, a chama, consequentemente, ia apagar. Certo? E aí, meus irmãos, Mateus 25 ainda nos diz que chegou o momento que todas estas 10 virgens, elas foram atacadas pelo sono. O sono veio e elas começaram a tosquenejar. E se você observar a palavra tosquenejar, significa cochilar, balançando a cabeça, mexendo a cabeça. A famosa pescada, que nós conhecemos como pescada, né? E aí o que acontece? Elas não controlaram este sono, elas não conseguiram vencer este sono. O que aconteceu? Elas acabaram então adormecendo, isto é, dormiram. Elas dormiram e quem sabe até mesmo sono profundo. Ok? E aí, enquanto elas estavam dormindo, o que aconteceu? As suas lamparinas foram apagando, o azeite foi diminuindo, a chama foi apagando. E elas não perceberam. Por quê? Porque elas estavam dormindo. E aqui é o problema de quem dorme. Porque quem está dormindo perde a percepção das coisas. Quem está dormindo perde a visão do que está acontecendo. Quem está dormindo perde a visão de quem... perde a percepção de quem está aproximando. Aí está o problema do dormir. O apóstolo Paulo fala escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele fala assim: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então por isso que Paulo está falando, desperta dentre os mortos, levanta-te, porque a única forma de você combater o sono é se levantando. A única forma de nós combater o sono espiritual, falando agora, se referindo agora do sono espiritual, o mesmo sono que Paulo se referia. Então a única forma de combatê-lo é se levantando, é estando em ação, é estando em movimento. Em movimento. E aí, meus irmãos, povo de Deus, elas então dormiram. E elas foram acordar, sabe quando? Perto da meia-noite, quando já o noivo estava se aproximando. Estava perto. Perto da meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, levanta, sai ao encontro. E olha que detalhe interessante. Todas se levantaram, acordaram, se levantaram. E somente depois que elas levantaram, posicionaram, é que elas vão perceber, ter noção da real, eu diria, da realidade atual. Elas vão, quando elas levantam, olha que curioso, quando elas levantam, elas percebem que as suas lamparinas estavam apagando. Quando elas se levantaram, 5 delas enxergou a necessidade de adquirir azeite. Quando elas se levantaram, 5 delas perceberam a necessidade de repor o azeite, buscar o azeite que tinha de reserva. Quando elas se levantaram, 5 percebeu
5 percebeu, pôde se alegrar, que embora as suas lâmpadas estavam apagando, elas tinham azeite ali para repor, tinha azeite de reserva. Mas também, quando elas se levantaram, 5 delas foram perceber, caiu na real, caiu a ficha, que faltava azeite. Faltava azeite. Quando elas se levantaram, 5 delas perceberam que, de fato, elas esperaram no lugar certo, esperaram a pessoa certa, que, porém, não estava preparado para receber a pessoa certa, para receber o noivo. Está dando para entender, irmão? Está dando para tirar lições aí para a sua vida? E aí, o que acontece? As 5 loucas pediram emprestado, empresta-nos do vosso azeite. E as prudentes então responderam, não podemos. Não seja caso que falte a nós e a vós, e de antes ao que vende, comprai para vós. E elas, tendo saído, foram comprar o azeite. Porém, quando elas saíram, só foi elas saírem, o noivo chegou. Olha que coisa. Esperaram, tanto que deu sono, dormiram, e quando elas resolveram sair, foi naquele momento em que o noivo apareceu. Aqui fala, meus irmãos, das pessoas desviadas, pessoas que afastam da igreja, da presença de Deus. Quantas pessoas que esperou tantos anos, tanto tempo, oraram, buscaram a Deus, tiveram uma vida de fervor. Deixa eu já ir aplicando aqui. As virgens, eu sei que no mundo teológico, muitos afirmam que estas 10 virgens não apontam para a igreja, mas apontam para Israel, que não fala da primeira vinda de Jesus, mas da segunda vinda. Enfim, só que vale nós olhar para o começo desta parábola. Jesus compara a chegada do reino de Deus. Então eu acredito que fala muito a respeito da igreja, sim, do arrebatamento, sim, da vinda de Jesus, sim. As virgens se referem à igreja, as 5 se referem àquela que está na igreja, no local certo, esperando o noivo certo, que é Jesus, esperando o momento no lugar certo, na hora certa e da forma correta. Qual que é a forma correta de esperar o noivo? É cheio do azeite. O azeite representa o Espírito Santo. A lamparina representa a nossa vida. A chama da lamparina representa o fervor espiritual, o fervor. Como está a nossa vida, como está o nosso fervor na presença de Deus. As outras 5 loucas são aqueles crentes que estão na igreja, no lugar certo, esperando o noivo certo, crendo no arrebatamento, porém, de forma errada, embora estando no lugar certo. Não tem mais a presença do Espírito Santo, não tem mais fervor. Para as coisas da carne é animado demais, agora para as coisas de Deus é um desânimo, é uma preguiça. O que é isso? Falta do fervor. É evidência de que o fervor está acabando. Sabe, irmão? Para tudo, para olhar no celular é um ânimo, é uma animação total. Agora, para ler a Bíblia é um sono terrível. O que é isso? Falta de fervor. Para ir para um churrasco, para uma festa de aniversário, é um ânimo que só Deus pode ter misericórdia. Agora, para ir para a igreja é um desânimo terrível. É um desânimo terrível. Amado irmão Ares, o tema é a vinda de Jesus, tá bom? A vinda de Jesus. Nós estamos falando sobre a parábola das 10 virgens contada por Jesus em Mateus capítulo 25, tá bom? Nós estamos comentando o texto, né? E extraindo aqui algumas lições e já também aplicando para a nossa vida, tá bom? Então, meus amados irmãos, como está o nosso nível de fervor? Como está o nosso nível de fervor? Irmão Ares, deixa eu dizer uma coisa para o irmão e para todos os irmãos que estão aqui. Eu percebo, eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo que nós estamos vivendo um tempo, mas tão difícil, tão difícil. Eu digo difícil por quê? Eu digo difícil não por causa das perseguições que a igreja primitiva sofreu. Eu não digo difícil por causa das perseguições, das sentenças de morte que os antepassados, as igrejas primitivas sofreu.
Mas o tempo difícil que nós estamos vivendo agora, sabe por quê? É porque há um sono pairando no meio do povo de Deus. Há um sono espiritual, há um desânimo terrível. Meus irmãos, antigamente todo mundo já convertia animado, sabe? Era animado para as coisas de Deus, animado para o evangelismo, animado para pregar, animado para abrir culto, animado para tudo, para as coisas de Deus. Hoje em dia, observa que está quase que geral. Um desânimo terrível. Um desânimo terrível na oração, para as coisas de Deus como um todo. Sabe? E muitas vezes esse desânimo não é porque a sua vida espiritual está bem, está ruim. Não é porque você está em pecado, melhor dizendo. Muitas vezes desânimo não é porque você está praticando coisa errada. São a luta, é a luta dos últimos tempos. E nós precisamos, meus irmãos, combater este sono. Eu já falei aqui, repito, como combater o desânimo? É se levantando, é estando em ação, é se movimentando. Olha, eu fiz uma viagem agora recente, semana passada. Eu fiquei quase 24 horas sem dormir, dirigindo por causa dessa viagem. Quase 24 horas sem dormir. E de vez em quando, na estrada, o sono vinha. Primeiro ele vem manso, mas se resiste, ele vai vindo com mais força, com mais ímpeto. Chega um momento que ele vem tão forte, que a única forma de você vencer ele é você parar o carro, descer do carro, ficar de pé, em pé, fazer alguns exercícios, dar uma de doido ali, lavar o rosto com água gelada, não é verdade? Você tem que se levantar, você tem que agir, mesmo com sono, mesmo desanimado, lê a Bíblia, mesmo desanimado, ora, mesmo desanimado, vai para a igreja, mesmo desanimado, arregaça as mangas e parte para cima. Faça algo, esteja em movimento, porque se nós parar, com certeza o sono vai nos arrebatar. Ok, meus irmãos? Então nós estamos vivendo essa fase. E olha que curioso, irmão, olha que curioso. Grava isso aqui, pelo amor de Deus, pega isso aqui. Este sono terrível, este desânimo terrível, é uma evidência muito forte, muito, mas muito forte, que a igreja já está quase prestes a ser arrebatada. E por quê? Porque veja bem, quando o noivo desta parábola de Mateus 25 chegou, quando estava chegando, estava pertinho, todas estas virgens, as que eram loucas e as prudentes, ou seja, as fiéis e as menos fiéis, todas elas sentiram o impacto do sono, adormeceram. Quanto mais o noivo ia aproximando, mais o sono bateu forte. E eu vejo que hoje também que quanto mais Jesus estava aproximando, mais o sono também, o desânimo está batendo forte. Está muito forte. Então vamos estar em ação, em movimento, ok? E aí, meus irmãos, e o que acontece, né? Quando elas saíram para buscar o azeite, foi nesse momento que o noivo voltou. Que lições nós podemos tirar para nós aqui, irmão? Nós temos que tomar muito cuidado para não perder o nosso tempo na igreja, para não perder todo o nosso tempo de luta, de sacrifício, de renúncia. Já pensou, irmão? Você fica firme na igreja tantos anos, aí você cai na besteira de afastar da igreja. É só um dia, é só uma semana. Já pensou? Você sai da igreja e naquele momento Jesus volta. Porque, irmão, a qualquer momento Jesus pode voltar, irmão. Né? Então, se nós chegamos até aqui animado ou desanimado, vamos continuar na igreja, vamos continuar firme, tá certo? Vamos continuar firme, animado ou desanimado. Fica firme. Você que está desanimado, fica firme, porque um momento, a hora que você menos espera, Ato dos Apóstolos vai acontecer na sua vida. E de repente, de Deus, o avivamento, o renovo vai vir para a sua vida. Tá certo? Quando elas voltaram, o noivo já tinha chegado. E para a tristeza delas, a porta estava fechada. O noivo chegou. Há outro detalhe interessante que esta parábola conta para nós. Depois os irmãos ler toda essa parábola aí. Quando foi dito para elas, o noivo está chegando,
A ordem foi: levanta e sai-lhe ao encontro. Olha, outro motivo para você não parar. Outro motivo para você não ficar de braços cruzados. Levanta-te e sai ao encontro. Jesus vem buscar um povo que está caminhando. Jesus vem arrebatar uma igreja que está caminhando. Aí eu me lembro de Hebreus capítulo 12. O escritor fala, né? Deixemos todos os embaraços e pecados que estão de perto nos rodeiam e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então vamos, outra razão para nós estarmos em movimento. O que é estar em movimento na presença de Deus? É estar orando, irmão. Sabe, orou ontem, ora hoje de novo, orou hoje, ora amanhã. Estudou a Bíblia ontem, estuda agora de novo, estuda amanhã. Foi na igreja hoje, continua congregando. Sabe, buscando transformação. Está bem espiritualmente hoje, vamos procurar ficar melhor ainda. Fomos espiritual até hoje, vamos continuar crescendo, progredindo, avançando, sabe, procurando desenvolver na presença do Senhor. E aí então, quando elas chegaram, era tarde demais, porque o noivo já havia chegado, entrado para dentro, fechado a porta, e elas bateram na porta, e agora, do lado de dentro, o noivo responde: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Jesus fala uma palavra muito forte: vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Para nós encerrar então, três grandes verdades nós temos aqui. Três grandes verdades. Dentre tantas revelações que nós extraímos aqui para a nossa vida, olha que coisa interessante. O que nós concluímos aqui? Primeiro, Primeiro, é certeza, é certo que o noivo virá. A vinda de Jesus é uma promessa inerrante, infalível. Acreditando ou não, querendo ou não, ele virá. A sua vinda é uma certeza, é uma verdade que está implícita nas páginas da Bíblia Sagrada, nos sinais que nós vemos acontecer diante dos nossos olhos. Então, e isso, deixa eu te fazer uma pergunta, concluindo aqui. Esta palavra, a veracidade desta palavra que Jesus vai voltar, isto te anima, isto te alegra ou te causa tristeza? Comenta aqui para mim. A vinda de Jesus, este assunto gera em você alegria ou tristeza? Paz ou desespero? Paz ou angústia? O que esta palavra causa em nossa alma? Amém? Porque eu me lembro, irmãos, da carta de Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a seguir. Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre o arrebatamento dos salvos. E sabe como que ele termina este assunto? Ele termina falando assim, consolai uns aos outros com esta palavra. Então Paulo pega o assunto da vinda de Jesus e compartilha para o povo de Deus se sentir consolado. E hoje, eu e você, falando sobre a vinda de Jesus, falando da aproximação da vinda de Jesus, isto te causa alegria ou tristeza? Pavor ou consolação? Amém? Pensa nisso. Em segundo lugar, segunda verdade, diante de tudo isso que já foi falado aqui, temos que estar prontos, temos que estar preparados. E este preparado implica em sermos puros, porque virgem aqui fala de pureza,
Nós não podemos misturar, meus irmãos, com o pecado, não podemos misturar com o mundanismo que está escancarado aí, não podemos nos misturar com o paganismo, com a idolatria, com as corrupções. Nós precisamos lutar para nos manter puro, sabe? Nos humilhando perante Deus, nos confessando, arrependendo. É necessário arrepender os nossos pecados e procurar viver uma vida limpa diante do Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse: quem é sujo se suje mais ainda, mas quem é limpo, limpa-se mais ainda. E limpar aqui está numa ordem contínua. Se arrependeu ontem, recebeu perdão hoje, receba amanhã também. Sabe, é uma ação contínua, limpar-se, purificar-se continuamente. Estar preparado, estar pronto, implica-se a ter azeite, a ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Estar preparado, meus irmãos, implica a ser fervoroso nas coisas de Deus. O fervor espiritual pode demonstrar o nível de unção, de presença do Espírito Santo na nossa vida. É claro, quem está cheio do Espírito Santo também pode se sentir em algum momento desanimado, sabe, irmão? Agora, quem está cheio do Espírito Santo jamais se entregará ao desânimo. Então aí está a diferença, tá bom? Então não se entregue. Estar pronto para a vinda de Jesus também implica estar no lugar certo e da maneira certa, em ação, se movimentando, tá certo? Como está a nossa lamparina? Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vida, a nossa oração, o fervor espiritual da nossa oração, o fervor da nossa pregação, o fervor do nosso ato de congregar? Em último lugar, diante de tudo isso que falamos aqui, esta parábola também nos revela mais uma grande verdade, que depois que a porta se fechar, no versículo 11 ao 13 de Mateus 25, depois que a porta se fechar, que para mim representa a porta da graça, a porta da salvação, depois que a porta se fechar, jamais será aberta para salvação. Observa que quando elas saíram, voltaram, a porta estava fechada e não foram mais aberta, dando para elas uma outra oportunidade. Então isso é digno, merece a nossa atenção, tá bom? Vou recapitular aqui. Versículo 6, Mateus capítulo 25, versículo 6. É certo que o noivo virá. Versículo 10, temos que estar preparados. Versículo 10 ao 11, temos que estar preparados. Terceiro lugar, versículo 11 ao 13, depois que a porta se fechar, não haverá mais outra oportunidade para a salvação. Sendo assim, vamos estar firme na presença do nosso Deus. Você que serve a Deus, continue firme, amém, meu irmão? Talvez você agora está enfrentando uma crise espiritual, ou talvez o motivo do seu desânimo é por causa das outras situações que você está passando. Talvez está desempregado, talvez está endividado, talvez está enfrentando um momento difícil na família, talvez é uma enfermidade. Eu sei que isso tudo, às vezes, meus irmãos, vem como se fosse uma bomba, né? Às vezes vem tudo de num momento só. Às vezes você vai orar e a cabeça está lembrando da dívida que tem que pagar. Às vezes você dobra o joelho para orar, você lembra de alguém que você tem que cuidar. Então isso muitas vezes acarreta um peso. Eu quero dizer para você que Deus é soberano, Ele entende, Ele sabe o que você está passando. O que você precisa entender é que você não pode se entregar ao desânimo. Continue caminhando, continue remando, porque nesta peleja o Senhor está contigo. E a qualquer momento Ele vai te surpreender com uma grande vitória. Agora você que está afastado do Evangelho, não suportou, foi vencido por este sono, quero te aconselhar, como amigo, como servo de Deus, volte correndo para a igreja, volte para Cristo, volte. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes falta ânimo, falta força, mas Deus está falando muito conosco aqui. Animado ou desanimado, precisamos estar na presença de Deus.
Imagina se você está desanimado, você vai manter fora aí que vai continuar desanimado. Mas na presença de Deus, até o desanimado tem esperança. O desanimado, na presença de Deus, mesmo o desanimado tem promessas. Na presença de Deus, mesmo o desanimado está protegido, tem a bênção de Deus. Então, é o desanimado que precisa mais, que precisa de verdade estar na presença de Deus. Somos nós os fracos que precisamos de Deus. É porque somos fracos, é por isso que nós precisamos estar na presença de Deus. É porque nós somos frágeis, sujeito a desanimar a qualquer momento. É por isso, irmão, exatamente por isso. Porque nós precisamos orar, ler a Bíblia, estar na igreja, estar na presença do Senhor, congregando. Amém? Que Deus abençoe. Beijão no coração de todos vocês. Este foi um momento aqui, um momento rápido que acabou prolongando aí, mas eu tenho certeza que foi de grande valia. É de Deus esta palavra para o teu coração. Tudo que eu falei aqui está na palavra de Deus, Mateus capítulo 25, e é claro, falei de outros versículos que também citei aqui as referências, tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, e que o Espírito de Deus, que a presença de Deus enche o teu coração, preencha agora a sua vida de força, de graça, de poder, que o Senhor segure agora nas suas mãos, que você sinta Deus segurando nas suas mãos, te fortalecendo, te animando, você sinta Deus pelejando, agindo em seu favor. Ótimo domingo, que o nosso Deus abençoe a todos. Jesus. Paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus.